Hoje, o Educação Jurídica tem a satisfação de receber o professor Murilo Ângeli dos Santos, que é advogado especializado em direito educacional e o marco regulatório da educação superior. Ele é membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB de São Paulo, é o diretor-geral da EPD, Escola Paulista de Direito, em São Paulo, professor e membro do núcleo docente estruturante do curso de administração na Faculdade Albert Einstein, em São Paulo também. Então, professor Murilo, uma alegria encontrá-lo, ainda que remotamente, aqui na Educação Jurídica. Satisfação a minha, Fernando, poder revê-lo, ainda que remotamente. A gente pôde se encontrar alguns dias atrás, né? Sim. Para mim foi uma grande satisfação. Então, conversar com você é sempre muito gratificante. A gente aprende muito, tem muitas coisas para falar. Então, uma satisfação estar aqui com você de novo. Eu que agradeço, Murilo. O Murilo está assumindo a função, a responsabilidade da direção-geral da EPD, uma escola que tem grande valor na cidade de São Paulo, e eu gostaria de aproveitar a expertise do nosso convidado sobre a questão da gestão. Então, esse é o nosso tema, a função do gestor de um curso de direito. E esse é um tema bastante importante nesse momento, não é, Murilo? Porque nós estamos passando por algumas transformações relevantes, passada a época da pandemia, né? E eu gostaria que você iniciasse esse nosso bate-papo falando um pouco sobre os desafios que você se vê aí, tanto à frente da EPD como para qualquer outro gestor de um curso de direito nesse momento. Eu acho que aqui não é um desafio diferente, né, na EPD em relação a qualquer outro curso. Aliás, nem só de direito, viu, Fernando? É um desafio para as instituições de educação superior como um todo. Essa saída da pandemia e a chegada para aquilo que falava-se lá atrás do novo normal, né? O que é esse novo normal, se é que existe o novo normal, né? O fato é que as instituições estavam numa situação de um ensino 100% remoto, que os estudantes reclamaram muito, estranharam muito, os professores não estavam, definitivamente não estavam preparados, os professores se superaram. Eu fiquei extremamente orgulhoso dos colegas todos, eu vivi isso, né, muito proximamente, não aqui na EPD, mas em outra instituição. Olha, e vendo o trabalho em várias instituições, não só na instituição em que eu estava, mas o trabalho, o desafio dos professores foi algo hercúleo, né? E os professores superaram. Eles conseguiram superar o momento e cada um a seu modo, porque os professores não estavam capacitados, boa parte dos professores não estavam capacitados. Esses professores, eles muitas vezes eles estavam dividindo um computador, um notebook com outras pessoas da família, já que estavam no período de clausura, e conseguiram. E conseguiram. O fato é que conseguiram. Né? As instituições muitas vezes não tinham como entregar um notebook, entregar a condição para o professor fazer a aula em casa, ou então um estúdio que eles pudessem usar dentro da instituição. Algumas instituições estavam, inclusive, com as portas fechadas, e os professores conseguiram. Passada essa fase, que foi assombrosa, pessoas perderam parentes, entes queridos, alunos foram perdidos, professores morreram, sofremos muitas perdas, né, nesse momento tão triste, mais superado. Acho que agora a situação está controlada, pelo menos isso é o que a gente tem acompanhado. Nós voltamos à presencialidade, só que voltamos acostumados com os ambientes virtuais, acostumados com a internet, acostumados com um novo momento na educação. E aí, como fazer? Voltamos na lógica anterior absoluta, ou vamos comemorar e que acostumamos com o uso da tecnologia, com o uso das videoconferências, com o uso
dos estúdios, né? E vamos fazer propor uma nova educação. Então, acho que esse é o momento em que nós estamos. Nós saímos do olho do furacão e agora nós temos que olhar para uma nova realidade. Então, acho que esse é o momento, esse é o desafio que nós vivemos agora. Eu acho que nós não podemos deixar passar a oportunidade, e não é nem que não podemos, viu, Guilherme? É impossível agora retornar ao que nós vivemos antes da pandemia. Agora, o olhar é um olhar para o futuro, né? Agora, como fazer? Essa resposta, entendo que nenhuma instituição tem. Nenhuma instituição tem. O que existe agora é a internet, que as pessoas passaram a usar muito, né? Tenho certeza que antes da pandemia, essa profusão que nós temos de videocasts, de podcasts, isso não existia, né? Não, pelo menos na quantidade que nós temos hoje. Nós não estaríamos nesse bate-papo que nós estamos aqui hoje, no pós-pandemia. Nós não estaríamos, né, no momento anterior, Sim. 2020, né? Nós estaríamos provavelmente gravando, estaríamos num auditório fazendo uma mesa redonda para 50 pessoas, para 100 pessoas, e agora nós temos a oportunidade de chegar a milhares, milhões de pessoas com essa mesma conversa. Então, isso já é uma mudança muito grande. Nós estaríamos restritos a um público restrito a uma cidade, a um público, de uma instituição, e agora nós não estamos restritos sequer a um país, né? Talvez nem a uma língua, porque nós estamos falando em português, mas o Google ali já permite a tradução, né? Por escrito, ainda que não seja perfeita, ele já traduz para várias outras. Enfim, só ele traduzir para o inglês, você praticamente chega no mundo inteiro. Mas, enfim, como usar a tecnologia, como usar a internet, como usar o que nós aprendemos no momento da pandemia em sala de aula, na sala de aula presencial. Acho que essa pergunta é a pergunta que as instituições ainda não sabem responder, os alunos não sabem, os professores não sabem, mas o fato é que isso já existe, já está acontecendo e nós estamos aqui por conta disso, né, Clara? Inclusive, ao longo da pandemia, as diretrizes curriculares do direito sofreram alteração justamente sensíveis à questão do letramento digital, não é, Murilo? Sim, sim. Aconteceu, o letramento digital ele veio em 2021, né? As diretrizes curriculares nacionais mudaram em 2018, já propondo um novo curso de direito. Várias faculdades, vários cursos de direito já tinham estabelecido novas matrizes curriculares a partir das mudanças propostas. Não foi uma mudança tão agressiva, as discussões foram acaloradas, foram sim agressivas, mas o resultado final das novas diretrizes não trouxe nada tão inovador assim. Mas, enfim, alguns cursos já tinham mexido, outros menos, alguns mais, mas, enfim, estavam lá as novas diretrizes. Em 2021, ou seja, já no momento pós-pandemia, então veio o tal do letramento digital, entre outras pequenas mudanças. Direito financeiro e direito financeiro trouxe ali mais alguns conteúdos para o curso de Direito, incluindo ali no artigo 5º das DCN. E aí, o principal foi a grande dúvida, o que é o letramento digital? Então, as instituições, a partir de 2023, têm que trazer o letramento digital. E o que é? Acho que para responder o que é letramento digital, você tem que saber o que é letramento, né, Fernando? Poxa, letramento, o que é ser letrado? Ser letrado, todos nós que somos do direito sabemos, né? É saber ler, é saber escrever, é ter fluência no vernáculo, é ter fluência na língua mãe, pelo menos na língua mãe. E ser letrado digitalmente é você ter fluência digital, é ter fluência em ambientes digitais. Então, no mundo jurídico, né, o letramento digital significaria o quê? É que o estudante, assim como o professor, tenham fluência no ambiente digital, mas que seja um ambiente digital vinculado àquilo que ele vai precisar na profissão dele. Então, quando a gente está falando do ESAGE, bom, se bem que o ESAGE vai acabar provavelmente em 2 anos, né? Mas, enfim, no PJE, que ele tenha fluência nos sistemas de videoconferência, que ele tenha fluência nos sistemas de busca dos tribunais, que ele tenha fluência na jurimetria, que ele tenha
habilidades na pesquisa de jurisprudência, que ele tenha habilidade nas consultas de livros, na doutrina, né, digital, enfim, que ele tenha fluência no ambiente digital, que ele consiga fazer uma busca de grandes doutrinadores, de podcasts, porque agora o doutrinador não está somente nos livros, ele não está só no formato escrito, o doutrinador também está no formato digital. Né? Nós estamos discutindo aqui, por exemplo, o curso de Direito. Né? Então, se alguém quiser saber sobre como gerir o curso de Direito, questões sobre a gestão do curso de Direito, ele pode procurar a nossa conversa. E a pessoa tem que procurar essa conversa em que momento? Essa conversa ela é válida até quando? Então, esses tipos de questões fazem parte do letramento digital. Ou seja, encontrar o conteúdo atualizado. Né? Aquilo que é o letramento necessário ao futuro jurista, ao futuro profissional do direito, é o letramento digital. Ele tem que procurar um conteúdo em ambiente digital, ele tem que saber qual é o conteúdo que já está vencido, porque essa curadoria de conteúdo a internet não faz. Uhum. Que é o grande problema de deixar o estudante solto na internet. Eu acho que eu tenho conversado muito com os professores, todos que eu converso, né, todos que eu falo, e principalmente os professores agora da EPD. O papel do professor agora, no século XXI. O professor do século XXI, ele é um novo professor, na medida em que ele também é um curador de conteúdos. Se o professor do século XX, se o professor do século XIX era um professor que indicava um livro, que indicava um doutrinador, que indicava uma jurisprudência mais atualizada, ou né, uma jurisprudência paradigmática, hoje, esse mesmo professor é um professor que vai indicar também um doutrinador, também um livro, mas ele também vai indicar um vídeo, ele também vai indicar um videocast, um podcast, ele também vai indicar um filme, ele vai indicar um conteúdo digital, ele vai indicar conteúdos que estejam atualizados. É um professor que vai dizer o seguinte, olha, procurem tais conteúdos, mas atenção, nada que seja anterior a 2022, porque essa legislação já mudou completamente. Nada que seja baseado em outra súmula que não seja tal. Então, acho que o professor passa a ser um curador, passa a ser um direcionador de estudos. Agora, é claro, se o estudante não quiser, eu acho que muito é o querer, né, Fernando? A gente tem o querer do estudante é fundamental. O professor ele não pode se arvorar a ser um animador de palco. Ele nunca foi e nunca será. Sim. Eu acho que isso é que nós não podemos confundir na realidade docente. O professor ele não é o animador de palco, não é função dele. Acho que o primeiro objetivo o professor ele tem que ser um grande estudioso. Ele tem que conhecer muito da disciplina que ele se presta a lecionar. Ele tem que ser um grande conhecedor do conteúdo. Na medida em que ele entende a responsabilidade que ele tem de estar à frente de uma sala de aula, seja quantos alunos tiverem nessa sala de aula, que ele assume a responsabilidade de estar à frente de uma sala de aula para lecionar, para ministrar uma determinada disciplina, independentemente da metodologia que ele vai usar, metodologia X, Y, Z, se ele vai trabalhar com problemas, aprendizagem baseada em problemas, metodologia ativa X, Y, Z, ele tem que ser um grande conhecedor da disciplina, um profundo conhecedor da disciplina. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir direcionar os estudantes naquele universo. É isso. O professor tem que ser um conhecedor. Isso não mudou. Isso não mudou. Porque em algumas discussões que eu tenho visto, me parece que quase que o professor ser ou não um conhecedor da disciplina deixou de ser importante. Desde que conheça o método, tanto faz se ele conhece ou não. Isso eu discordo, mas eu discordo frontalmente. Frontalmente. Inclusive porque hoje a responsabilidade do professor acho que é maior, nesse contexto que você está descrevendo, eu acho que a responsabilidade é maior. Porque hoje o aluno encontra gratuitamente, em formatos até talvez mais atraentes na internet,
material que seria o equivalente a uma aula expositiva, né, do curso que ele está fazendo. Ele vai por assunto, busca, ele encontra gratuitamente. Então, teoricamente, o aluno não precisaria frequentar as aulas, mas, tirando o aspecto de faltas, né, a justificativa de um aluno ir para uma aula presencial é de que o professor seja capaz de ajudá-lo na curadoria que você está mencionando, né, sobre aonde ele deve mirar, né, o que o aluno deve prestar atenção, quais são os assuntos e as formas como eles devem ser tratados. E o professor ele tem que ser muito habilidoso nesse processo para ele não ser simplesmente considerado ultrapassado pelos estudantes que estão ali muito sedentos, muito exigentes. Uma das coisas interessantes que eu ouvi nessas conversas com os estudantes, ô Murilo, foi justamente o depoimento de alunos que passaram a valorizar mais o trabalho do professor. Imagina, o sujeito tinha aula presencial, sobreveio a pandemia, passaram 2 anos no sistema à distância, né, em videoaulas, online ou gravadas e tal. Esses alunos falaram, eu era feliz e não sabia. Eu não soube dar o devido valor à presença do professor. Porém, aconteceu uma coisa interessante, também no relato dos alunos. A pandemia meio que condicionou os alunos a olhar para as aulas presenciais dentro da telinha do computador. Se o professor não conseguia seduzir muito o aluno, ele já abria uma nova aba, né? A câmera e o microfone já estavam desligados previamente. Mas o aluno abria uma nova aba e passava a ver outra coisa, deixava lá o professor falando, né? Quando voltaram às aulas presenciais, os alunos continuaram com essa vibe, né? Só que na aula presencial não dá para você abrir uma nova aba. Então, assim, o professor, ele, ao mesmo tempo que ele saiu revalorizado da pandemia por causa do desgaste do EAD, ele também está mais pressionado. O aluno quer ver ele fazer coisas que a internet não faz. Então, nesse sentido, eu acho que o professor ele precisa refletir também sobre como ele pode ser mais útil do que os vídeos concorrentes que o aluno pode buscar lá fora, né? Concordo com você. Existe hoje uma. Nós estamos num mundo que tem um excesso de informação, um excesso de dados, né? A informação está muito fácil, está muito à mão, tudo está muito ágil. Então as pessoas têm uma tendência. E aqui eu queria quebrar um pouquinho, Aguilar, a coisa do jovem e do mais velho, ou do jovem e do velho, enfim. Porque, assim, eu tenho aqui na EPD mesmo exemplos, tá? O meu professor mais velho, ele é um professor super antenado com tecnologia e é um professor que a turma vibra na aula dele. A turma não quer abrir a outra aba. Tá? Então, assim, não dá certo essa metáfora da aba, não dá certo com ele, por exemplo. Entendeu? Então, assim, não é a questão do jovem e do mais velho, mas assim, eu acho que nós estamos numa sociedade, e não é Brasil, tá? Uma sociedade global, em que a informação existe, ela é excessiva, ela é rápida e ela está sempre à mão. Então, o que nós temos? Nós temos uma ansiedade, nós temos uma necessidade da rapidez, e muitas vezes as pessoas, e não é só uma questão do jovem, quero que isso fique claro, porque muitas vezes eu já tenho 47 anos e eu me vejo também na mesma situação. Muitas vezes me dá uma. Eu já quero chegar logo na resposta, eu já quero chegar logo no resultado, e eu não tenho a calma que eu já tive quando eu era mais jovem. Então não é uma questão de jovem. Sim. Eu já tive quando eu era mais jovem para a construção do raciocínio
que vai me levar para aquela relação de causa e efeito, para que eu entenda o porquê para chegar naquele resultado, para chegar naquela resposta. Não é só uma resposta. Não é só uma resposta. E no mundo do direito, o direito é uma ciência extremamente complexa. Exatamente. Não é só respostas que eu preciso. Eu preciso de raciocínio. Eu preciso de interpretações. E Sim. mais do que interpretações, eu preciso enxergar as formas de interpretação. Então, se o estudante não tiver a atenção necessária, a calma necessária, o nível de concentração necessário para ter o passo a passo e as possibilidades de se chegar às respostas ou a uma resposta, ele não vai conseguir compreender as convergências, as divergências doutrinárias, as convergências, as divergências jurisprudenciais. Ele não vai conhecer, ele não vai compreender a complexidade do direito. Ele não vai se formar em direito. Então, o direito depende disso. Se você quiser decorar prazos, decorar regras, você pode fazer isso sozinho em casa. Você não precisa nem da presencialidade, nem do estudo online. Isso daí tanto faz. Você, sozinho você pega, ou com um livro físico, ou com um livro online, ou com alguém recitando para você, você decora isso. O problema é que a lei muda, né? A lei muda. E aí você volta a ter que decorar tudo. E agora, esse é o profissional que você precisa? Ou o chat GPT, você pergunta, ele te dá essas respostas? Ou uma inteligência artificial faria isso com tranquilidade? Qual é o profissional que o mercado precisa? Aquele que pensa ou aquele que tem uma resposta de bate-pronto? Então, eu acho que esse é o ponto. E isso vem, eu queria retomar lá atrás, lá na antiguidade, no período socrático, lá na Grécia Antiga, porque eu acho que a gente consegue de lá trazer algumas lições para o momento atual, para as nossas reflexões atuais. Esse momento de muita ansiedade, da questão da aba e tudo mais, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Ah, tá bom, o professor está falando muito, pô, eu queria só a resposta, porque o vídeo tem que ter 3 minutos, o vídeo tem que ter 1 minuto, que senão eu canso. Né? O professor tem que ser engraçado, porque senão eu não quero saber. Poxa, o direito não é engraçado. Não. O direito não é engraçado. Se você quer algo engraçado, não venha fazer direito, escolha outro curso. Se você quer algo rápido, de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, o direito não é o seu curso. O direito é uma ciência complexa. O direito é complexo, ele depende do seu nível de atenção. E eu sei que nesse momento, e isso dados mostram, não é fácil ter atenção. Eu acabei de falar para você, eu estou com dificuldade de esperar o raciocínio para várias coisas, inclusive para aspectos jurídicos. Né? Eu já quero saber logo. E aí, tá bom, ultrapassa essa etapa, vamos logo para chegar nos finalmente. É o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos muita informação, nós temos muitos dados, estamos saindo da pandemia, nós queremos logo, nós estamos numa sociedade líquida, né? Então, eu acho que a gente precisa rever isso, nós vamos refletir sobre isso, sabe? E o direito, em algum momento, ele vai cobrar isso. Os nossos clientes cobrarão de nós. A sociedade vai cobrar dos profissionais do direito. Agora, a instituição de educação superior, o que ela faz? Ela fala, não, vou manter o ensino tradicional. Não é essa a resposta. Não é essa a resposta, não é isso que eu estou defendendo. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ela tem que tentar, ela precisa mostrar para os estudantes, gente, espera lá, eu preciso da atenção de vocês. E quando eu falo da filosofia antiga, é a vontade de aprender. Né? Aquilo que Sócrates dizia. A filosofia ela só existe, que é o amor à sabedoria, né? É a vontade de aprender, a vontade do querer, a vontade de
o amor pela sabedoria ele só acontece quando eu quero, quando eu tenho esse amor. Eu preciso amar o saber. Se eu não amo o saber, se eu quero logo a resposta, eu não vou saber. Né? Então, eu acho que é esse o ponto, sabe? Se o próprio estudante, e o estudante, de novo, essa é a base da metodologia ativa, né, Aguilar? Se o estudante não tem esse amor pelo saber, se o estudante, como é que o estudante vai ser protagonista de alguma coisa se ele não quer? Sim. O protagonista ele precisa assumir o papel de protagonista. Sim. Veja que você, aos poucos, você está tornando mais complexa a resposta à primeira pergunta, né? Quais são os desafios? Porque você está colocando mais ou menos o seguinte, olha, é tão complexa a situação que nós precisamos ter, ao mesmo tempo, uma mudança de atitude por parte dos professores e por parte dos alunos. Claro. E o fato de que os alunos voltaram da pandemia assim ou assado, não significa que isso deva continuar, ou que isso deva ser simplesmente aceito, ou que a gente deva aceitar passivamente. Não, não, os alunos querem as coisas já mais embrulhadas, já prontas, mas nós somos os professores é que temos a capacidade de dizer isso não é bom, isso não é suficiente, isso pelo lado dos alunos, né? E, portanto, claro, do lado dos professores, a questão é ainda mais complexa, no meu modo de ver, porque, veja bem, eu acho que o professor tradicionalista, ele tem um conceito ético sobre a docência. E ele, inclusive, está convencido de que se ele ceder às pressões dos novos tempos, ele vai ser antiético. Eu conheço inúmeros casos de professores que são assim extremamente sérios, extremamente rigorosos, extremamente conscientes da função deles. E eles são aqueles professores que acham que a missão do professor é expor todos os conteúdos programáticos previstos para aquela matéria. Coisa que começou a entrar em crise na medida em que as matérias foram inchando, engrossando e aumentando, e as disciplinas obrigatórias também foram aumentando, e aí você se depara com a impossibilidade física. Não é possível lecionar pelo método expositivo toda a matéria. Então esse professor se sente incomodado, e ele não é porque ele seja um mau professor. Eu estou falando de um excelente, sério, honesto, ético professor. Mas também esse professor sério, honesto e ético precisa se recondicionar como docente. Sem dúvida. São outras necessidades que não são modismos, não são pressões puramente financeiras, né, como há efetivamente algumas vezes em que as mudanças pedagógicas são ditadas por interesses financeiros. Nós temos que ter bastante consciência disso, mas nem sempre aquilo que é ditado, né, pelas instituições está ligado a uma função econômica. Certamente. E eu acho que você traz isso muito bem, né? Você assinala muito bem. Nós estamos diante de um problema grande. E é difícil dar uma resposta única, porque ela é complexa, ela é separada em várias etapas, né? E ela tem que ser construída, né? E eu acho muito interessante isso, porque o que você tem como proposta de trabalho revela a sua consciência dessas dimensões, dessa complexidade, e eu acho fascinante a forma como você se propõe. No nosso encontro na semana passada, aí, eu pude percorrer com você as dependências da EPD e você me mostrou o seu conceito de como tudo deve servir ao aluno, né? Como tudo ali, a estrutura física, a remodelação, o seu planejamento da oferta, das práticas jurídicas, as suas atividades de formação nos vários elementos, o quanto você está preocupado em oferecer essa sua visão complexa do fenômeno da educação jurídica para a instituição se beneficiar disso e trazer um ensino de qualidade para os alunos. Então,
eu acho muito bacana e fico muito motivado em ouvi-lo nesse sentido, Murilo. Aguilar, assim, o que eu vejo, bom, pelo menos aqui, acho que nas instituições que eu trabalhei em geral, e aqui na EPD não tem sido diferente, e inclusive dos professores mais velhos, porque esse é um ponto para mim que é chave. Muito legal. Durante a pandemia, como eu falei para você, eu estava em outra instituição, o professor mais velho de lá, ele não tinha internet na casa dele. Ele pôs máscara, ele pôs luvas e ele saiu da cidade em que ele estava para vir até a instituição. Lá tinha um estúdio e tudo mais, e ele foi gravar na instituição. Ele passou a madrugada inteira, é claro, porque a equipe da instituição também se desdobrou. Não posso falar só dos professores, quando você tem um corpo técnico administrativo que também se desdobra. E passamos a madrugada, e eu fiz questão de ficar junto. Sim. Passamos a madrugada gravando, e aquele professor, ele gravou as aulas dele de todo o mês. Ele gravou. E com amor, você não tem ideia o amor daquele professor. E assim, querendo entender como ele faria depois na casa dele, porque ele já tinha contratado a internet, que ele nunca tinha sentido falta da internet na casa dele. Então ele não tinha por opção, porque ele nunca tinha usado, não precisava. Ele usava na escola para subir nota e marcar as faltas, entendeu? Então ele só usava na instituição. Então, assim, eu acho que a gente não pode estabelecer aquele carimbo, sabe? Olha, professor mais velho é assim, aluno é desse jeito, professor é desse jeito. Toda generalização, você comete injustiças com a generalização. E sobre isso que você trouxe, eu acho que é fantástico. Você resume muito bem. Você tem um poder de concisão muito, muito forte, muito, muito poderoso, né? Mas exatamente isso. Acho que o ferramental é o que a instituição tem que garantir, né? Nós temos que garantir que professores e estudantes tenham todas as condições para os processos de ensino e de aprendizagem. E aqui você vai reparar que eu destaquei processos e não processo. E eu fiz questão de destacar no plural. E eu acho que essa já é uma das mudanças de paradigma do século XXI. Inclusive, a gente lê muito textos, inclusive do século XXI, que ainda aborda como processo no singular e muitas vezes traz ensino-aprendizagem, como se fosse um processo único. Eu estou trazendo aqui processos, porque são processos independentes, embora interligados, na medida em que o aluno é o dono da aprendizagem. O ensino é de responsabilidade do professor e, obviamente, da instituição em que ele está inserido. A instituição é responsável por garantir todas as ferramentas para que haja interação, todas as ferramentas para que haja condições do professor lecionar, todas as ferramentas para que haja condições do aluno interagir com o professor nessa proximidade, nesse olho a olho. Concordo com você plenamente, aquela coisa do aluno ficar distante do professor, isso não pode mais existir, o professor tem que ter proximidade com o estudante, né? Então, dos estudantes interagirem entre si, isso é fundamental, dos estudantes praticarem. É claro que para praticar você precisa ter o mínimo de conhecimento preliminar. É importante até que você vá conhecendo e praticando aos poucos, né? Mas não adianta, eu não sei nada. Não sabe nada, como é que você vai praticar alguma coisa se você não sabe nada? Você tem todos os ingredientes ali para fazer um bolo. Vai, faz o bolo. Como? Você precisa, no mínimo, começar a ter noção. De onde eu começo? Né? Como é que se faz? É no fogão? É no forno? Como é que se faz? Alguém tem que te ensinar, pelo menos as etapas. Então, o ensino está com o professor. A instituição tem que garantir o quê? Que esse professor converse com você. A instituição tem que garantir o quê? O forno. Ela tem que garantir os ingredientes. Então, esse é o ponto. Então, a interação tem que ser garantida pela instituição. Interação entre estudantes, porque os estudantes também se ensinam.
Né? Então, a instituição tem que permitir que esses espaços aconteçam. E os professores têm que fazer o papel deles. E como eu falei para você, um novo professor. Não existe mais, a gente usa muito, né? É comum, porque já está no DNA do professor falar isso, né? Ah, eu vou dar aula. Na verdade, ele não vai mais dar nada, ele não vai dar aula. O professor agora, ele vai orientar o estudante. Ele vai orientar o estudante. Ele vai chegar na sala de aula e ele vai orientar os estudos do estudante. Ele vai orientar o estudante nesse mundo em que o estudante quer aprender direito, nesse mundo complexo que é o direito. E aí sim, ele tem um direcionamento, isso que você trouxe é perfeito, porque o curso de direito como um todo já é um recorte. Desde quando você aprende direito em 5 anos? Sim. Eu saí da faculdade de Direito e olha que eu estudei muito no meu curso de graduação em Direito. Mas eu estudei não foi pouco. Eu fui nerd bastante no meu curso de Direito. Depois ainda fui fazer Filosofia, que era para completar a parte que eu não conseguia estudar tanto de filosofia, de hermenêutica, assim por diante. Fui fazer outra faculdade, outra graduação. E também morri de estudar nessa outra graduação. Depois que eu ainda fui para o lado do mestrado, que eu tive a honra de estar próximo de você e conhecer você no meu mestrado. Mas, Aguilar, não adianta só isso. Você tem que ter a interação, você tem que ter a orientação do seu estudo, porque muitas vezes não é só no ambiente da faculdade, é fora da faculdade que você aprende também. Mas as orientações que o seu professor dá é aquilo que você vai levar para os ambientes fora da instituição, ou mesmo quando você está na instituição, na biblioteca, na sala de aula, nas conversas em trabalhos em grupo. Então, o professor é um orientador, ele é uma fonte de orientação. O professor me ajuda. O que eu faço? Então, é o professor que quando ele vai passar um trabalho, não é disserte sobre tal coisa. Ele tem que dar objetivos de aprendizagem para você. Aí ele direciona a sua aprendizagem. Exatamente. Ele tem que indicar, não é só uma referência bibliográfica. Leia esse livro, toma. Assiste esse vídeo, toma. Não, mas assista esse vídeo com essa chave de leitura. Com essa problematização. Com esse objetivo. Desculpa, não ouvi. Com a problematização. Exato. Assista esse vídeo e encontre isso nesse vídeo. Exatamente. Olha como é diferente. É uma leitura orientada. É um vídeo com um propósito. Então, quando o professor entrega o propósito, o estudante vai em busca desse propósito. Perfeito. E aí eu vejo como algo até automático. Algo até automático. O estudante, será que ele vai querer trocar a aba? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, se ele continuar com a vontade de trocar a aba, aí talvez ele esteja no curso errado. Pode ser. Ele está no curso errado. Que bom que ele se descobriu no curso errado. Porque, troca de curso. A gente pode se descobrir no curso errado. Eu conheço muitas pessoas que entraram num curso errado e vieram se descobrir no direito. Inclusive aqui na IPD nós temos casos assim, que se descobriram aqui no curso de direito. Tem também pessoas, aqui não conheço ainda histórias assim, mas, enfim, tem pessoas que saem do curso de direito e se descobrem em outro curso.